A falta de acesso de pessoas com deficiências auditivas aos serviços públicos é um problema enfrentado há muito tempo. Pensando nisso, servidores públicos participam de um curso de Libras para atender melhor a essas pessoas. As mãos que falam são do estudante Nixon Henrique e da Minéia Lopes. Ele é surdo e a mãe usa a língua brasileira de sinais, conhecida como Libras, para se comunicar, mas nem sempre conseguem se fazer entender em alguns locais. Enfrentei muita dificuldade, inclusive nas escolas regulares, porque nós sabemos que é uma lei de ter intérprete nas escolas regulares, mas infelizmente não acontece. Já tirei ele de 3 escolas da rede de ensino particular de Manaus, escola regular, devido a ele não saber se comunicar com os professores, e o rendimento dele caíram muito. Nixon é um adolescente que vive nas redes sociais. É apaixonado por futebol, uma maneira de ocupar seu tempo. Através de sinais, ele falou que um dos problemas enfrentados é a falta de profissionais que o compreendam. Para suprir essa necessidade, os profissionais que trabalham na rede pública do município estão recebendo treinamento de Libras. O curso é uma contribuição da prefeitura no sentido de preparar os nossos servidores para receber esse tipo de público. Você imagina que a pessoa vai tratar dos problemas no Manaus Fácil, vai tratar de problema numa secretaria, na CEMEF, ver seu IPTU, alguma questão, e chega lá no atendimento, não tem ninguém preparado para atender um deficiente auditivo. A metodologia do curso é simples. Os alunos terão a oportunidade de aprender a parte teórica e a prática. Nós vamos usar dramatizações, fazendo com que os servidores façam o atendimento dentro do seu próprio trabalho aqui com o surdo. Para os servidores, o curso possibilita atender melhor as pessoas com deficiência auditiva. E eu acredito que com esse curso eu vou poder ajudar, a entender e tentar ajudar essas pessoas. E o Seminário do Cultivo e Produção Racional da Borracha no estado do Amazonas trouxe uma perspectiva real para as indústrias que utilizam a matéria-prima e hoje estão importando de outros estados. E para produtor que terá renda garantida com uma maior produção, utilizando seringueiras resistentes do mal das folhas. Confira mais detalhes agora no nosso quadro do Articulista. Olá! O Seminário Cultivo e Produção Racional da Borracha no estado do Amazonas trouxe uma perspectiva real para as indústrias que utilizam a matéria-prima e hoje estão importando látex de outros estados brasileiros. Para o produtor amazonense, a nova descoberta da Embrapa do cultivar resistente ao mal das folhas vai garantir mais renda em razão de uma maior produção racional de borracha natural. O mal das folhas, causada pelo fungos Microcillus ullei, foi um fator negativo para a expansão da avicultura no Amazonas. Com a pesquisa, foi mostrado que o cultivo racional pode ser realizado utilizando os clones resistentes. Alguns pontos foram decisivos para a implantação da pesquisa no estado, como a disponibilidade de tecnologia pela Embrapa, clima favorável, demanda do mercado aquecida e a questão ambiental de manter a floresta em pé. Com a nova descoberta e a adoção de políticas públicas para estimular a produção, o Amazonas poderá retomar o status de maior produtor de borracha e garantir trabalho e renda no interior do Amazonas. As cooperativas poderão ser um instrumento importante na organização social dos produtores e na difusão de uma nova dinâmica econômica da atividade seringueira no Amazonas. É isso, gente. Lembrando sempre que gente que coopera cresce e é mais feliz. Oferecimento Jornal do Comércio. O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas. E o Senado discute utilizar áreas que foram queimadas para o plantio de cana-de-açúcar. Porém, especialistas dizem que essas áreas não são próprias para fazer esse plantio. Em 2009, um decreto presidencial proibiu a expansão da produção da cana-de-açúcar na Amazônia e no Pantanal. Pelos cálculos do governo,
cerca de 8 milhões de hectares do território brasileiro são usados para plantar cana e é possível ampliar a produção sem afetar esses biomas. A discussão veio parar no Senado, um projeto de lei que já foi aprovado na Comissão de Agricultura e aguarda votação na Comissão de Meio Ambiente, autoriza o cultivo em áreas desmatadas e de cerrado na Amazônia Legal. O que nós não devemos é desmatar para plantar cana, mas nas áreas já transformadas, inclusive em pastagens degradadas, nós temos a obrigação de revitalizar a terra e também poder plantar qualquer cultivo. E a cana é um cultivo importante que pode melhorar a economia da Amazônia. Mas este especialista em grandes culturas diz que as variedades de cana cultivadas no país não são indicadas para o clima quente e úmido da Amazônia. Quando você tem um ambiente muito úmido, de muita precipitação, você não tem um acúmulo tão grande de sacarose. A cana ela precisa, fisiologicamente, de um período seco com temperaturas frias. Aí ela vai acumular a sacarose que é tão importante para nós, como energia. Provavelmente nós temos materiais que se adaptam, mas tem que fazer um estudo mais aprofundado. Não se pode fazer um projeto, tentando incorporar a Amazônia Legal, sem um estudo prévio dessas variedades. Agora você confere o destaque do Jornal do Comércio. Em entrevista ao Jornal do Comércio, o relator da MP dos Portos no Senado, Eduardo Braga, diz apostar em acordo para viabilizar a votação da matéria na Câmara até quinta-feira, prazo final para a apreciação da pauta. Braga disse que novas emendas ao texto que foi consenso entre todos os membros da comissão no Senado são inegociáveis. O governo federal mobilizou ministros na manhã de ontem, a fim de colocar a matéria em pauta no prazo regimental. Braga diz ainda que a MP vai permitir que portos privados movimentem cargas de terceiros, o que poderá melhorar o fluxo de exportação de nossos produtos na Zona Franca de Manaus. Além disso, com a inclusão no texto no funcionamento 24 horas dos portos, o desembaraço de cargas poderá ser feito com maior rapidez. Após 6 anos que foi criado o protocolo da ONU de combate à tortura, apenas 16 estados criaram formalmente comitês para cuidar desse tipo de crime. Na região norte, apenas o Acre e o Pará já criaram os comitês locais de prevenção e combate à tortura. A proposta é acabar com esse tipo de crime. Uma vez criados legalmente, os comitês têm acesso livre a presídios e a estabelecimentos que exigem esse tipo de fiscalização, como é o caso dos asilos e orfanatos. Ao receber a denúncia, o comitê apura os fatos e faz uma espécie de monitoramento para identificar os responsáveis. De Brasília, Gisele Loureiro. Obrigado pelas as informações e veja a seguir. Atividades em comemoração à Semana Nacional de Museus iniciaram na manhã desta segunda-feira. Nós voltamos já em Manaus, são exatamente 9h20.